Este vídeo é para os fortes. Vamos falar somente do passado. Não tem choro nem vela, não vai ter comparação com imagens atuais, mas vamos ver duas belas e interessantes gravuras de Botafogo feitas por um pintor viajante, amador e também militar da artilharia do Reino Unido. Bom, por que ele era viajante? Ele viajava em expedições militares inglesas, passou aqui pelo Rio, ficou mais ou menos 2 anos, produziu uma série de aquarelas que depois foi publicada em Londres no ano de 1822, ano da independência do Brasil. Esse Harry Chamberlain, ele era filho do embaixador inglês no Brasil. Na verdade, talvez o pai dele nem tivesse o título de embaixador, mas ele desempenhava todas as funções de embaixador. Um fato interessante é que nessa época havia muitos ingleses no Rio e o pai dele dava muitas festas num casarão que ele tinha, onde ele morava, próximo do... eu acho que era na área do Catete, por ali. Com belas vistas, e alguns intelectuais e artistas como Maria Graham frequentavam também o local. Essas duas imagens, com um breve texto do próprio Harry Chamberlain, que foram publicadas em 1822, são mais interessantes pelo conjunto da obra, pelo todo, e não se for fatiar, né? A pintura é bonita, é interessante, mas também não é uma das mais belas já produzidas sobre a Baía de Botafogo, mas ele realmente deixou um legado muito interessante. Ou seja, em termos de informações escritas e pictóricas também. Bom, então aqui a primeira prancha onde ele descreve a praia de Botafogo, olhando para o lado do Corcovado, né? Aqui ao fundo nós vemos a Pedra da Gávea. Isso aqui talvez ele quis representar como 2 irmãos. E aqui o Corcovado. E aqui a praia de Botafogo, aqui uma canoa ancorada aqui próximo, né, ou presa aqui próximo. E isso aqui é a prancha original do álbum. Obviamente que isso aqui é uma imagem digital. E então vamos dar uma olhada rapidamente nessa prancha, né? Ele descreve como Botafogo Bay, Plate 1, seria enseada de Botafogo, prancha 1, e abaixo data e local da publicação, Londres, 1822. Aqui do lado esquerdo, Tenente Chamberlain. Bom, isso aí é para a gente ver que toda litogravura não sai disso. É sempre a forma de apresentação assim, o título embaixo, depois do lado esquerdo vem o nome, e em alguns casos eles colocam legendas do que se está vendo da esquerda para a direita, mas nessa aí não é o caso. Vamos ver a descrição que ele faz desta baía. Aqui, novamente, é aquela imagem cortando só o trecho da imagem com as cores puxadas por um programa de edição. Então veja que interessante que ele retratou e conseguiu desenhar a projeção, né, das casas espelhadas na água. Com certeza a Baía de Guanabara nesta época era muito limpa, águas cristalinas, uma beleza. Vamos ampliar aqui um pouquinho o barco. O casario ao redor da praia. Vocês vejam bem que esse pintor aqui, esta pintura para essa época, ele não era um pintor com uma técnica das mais aprimoradas, mas como foi dito, ele deixou um bom legado de retratação. Agora, nos dias de hoje, um cara que pinta assim é considerado muito bom mesmo, não é? Mas nessa época aqui era um pintor amador. E realmente ele era amador, ele era militar de profissão. E aqui como ele descreveu a Baía de Botafogo, essa primeira prancha, depois a gente vê a outra, né? Esta bela baía, cujos entornos e o cenário dos entornos são muito mais belos do que qualquer
outro bairro da cidade, do que qualquer outro local. Ele considerava esse local um dos mais bonitos da cidade, envolvido por todas aquelas montanhas, aquele cenário. E é uma enseada maravilhosa, né? O Pão de Açúcar em frente, aqui nessa pintura ele não retratou. Ele não retratou o Pão de Açúcar em frente. Ele descreve como situado na zona sul do Rio de Janeiro. A montanha do Corcovado, que se ergue, é bem alta, tem mais ou menos 1.500 pés acima do nível de mar. E de um lado é muito coberta por matas ainda intocadas. E de um outro lado existe um precipício de rochas. Ali de Botafogo, como ele descreve, dá para se visualizar essa belíssima imagem do Corcovado de uma forma esplêndida e privilegiada. Ele diz que impressiona a mente dele com a convicção de que em algum ponto da história da natureza deve ter ocorrido uma convulsão maravilhosa da natureza. Ou seja, como que aquilo ali foi formado, né? Um local daquele com tantos altos e baixos, né? O que teria acontecido para que aquele local tenha sido formado? Foi o que ele pensou. Será que em outro tempo aquilo ali, a água chegava até mais em cima, chegava menos? Será que aconteceu alguma coisa? Ele diz também que Pedra da Gávea, que ele retrata, é bem mais alto que o Corcovado e é vista à distância. A próxima prancha. Essa aqui é olhando para o lado do Morro da Viúva. Só que o Morro da Viúva aqui não está aparecendo, né? Talvez esteja um pouquinho aqui à direita, onde estou mostrando com o cursor do mouse. E parece que ele fica muito impressionado com as montanhas, né? Com essas montanhas muito acidentadas. Isso aí realmente impressionou ele. Aqui estão as legendas e vamos agora dar uma olhada naquela mesma imagem, só que com as cores puxadas, né? Bem recuperadas. Nós vemos a representação aqui das águas da Bahia, feita de forma muito bacana. Veja o reflexo aqui, espelho d'água, a praia, né? Um pouco acidentada, essas montanhas. E aqui esta outra montanha, meio pontiaguda, né? Alguém consegue identificar que montanha é essa? Se conseguir, deixa aí nos comentários, tá bom? Essa montanha realmente aparece em fotografias. Passando adiante para a breve descrição que ele fez desse cenário, vamos lá. Enseada de Botafogo, prancha 2. Diz ele, esta prancha é a continuação da anterior e mostra que todas as partes da Baía de Botafogo são interessantes e românticas, ou em inglês arcaico aqui, romantic, com K no final. A agradável e refrescante brisa do local, longe do burburinho e alvoroço da cidade, como suas esplêndidas vistas, tem tornado Botafogo um dos locais favoritos para residências. Um local da moda, um local ideal para refugiar-se quando o sol começa a se pôr após um dia quente no Rio de Janeiro. Ainda segundo ele, o local já foi bem mais frequentado pela família real, quando esta ainda se encontrava no Brasil. Então, neste caso, ele se refere a Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. E seus filhos, obviamente, e filhas. Quem assiste este canal sabe que Dona Carlota tinha um casarão lá. Veja acima, à direita, o link para a casa da Carlota Joaquina, ou melhor dizendo, para o vídeo, né, da casa da Carlota. Outro fato importante, diz ele que algumas pessoas se reuniam e seguiam para o local a cavalo ou em coches para ver a paisagem, pôr do sol e desfrutar dessa brisa agradável, ou seja, grupos de pessoas. Enfim, em tempos passados, a vida era muito mais ligada à natureza, né? As pessoas gostavam de sair, apreciar paisagens, não tinha televisão, né? Enfim, era uma vida mais sossegada, mais relaxada, uma bela brisa. E agora vejamos um retrato do jovem Harry Chamberlain,
com seu uniforme de oficial da artilharia inglesa e com seu penteado invocado. Esta pintura-retrato se encontra no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.